vezes a estratégia do nosso inimigo para nos desestabilizar é a afronta. Esse é o estudo de número 871 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre essa estratégia do nosso inimigo logo após a nossa vinheta. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos afrontados, não é mesmo? E qual foi a sua atitude diante da afronta do inimigo? Vamos ao nosso tema: suportando e superando as afrontas do inimigo. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 69, verso 7, que diz: porque por amor de ti tenho suportado afrontas. Afronta é ofensa lançada contra uma pessoa ou grupo de pessoas em sua presença ou em público. É um insulto, é um ultraje. E a Bíblia nos mostra que muitos servos do Deus vivo sofreram afrontas do inimigo. Vamos ver, por exemplo, os habitantes de Jabes de Gileade. Vamos conferir. 1 Samuel, capítulo 11, verso 1, que diz: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Olha o que aconteceu. Naás, o amonita, ele rodeou, ele cercou, ele sitiou a cidade de Jabes de Gileade, e os habitantes, eles pediram para que Naás fizesse uma aliança com eles, mas a condição de Naás, o que ele impôs aos israelitas para fazer aquela aliança, era uma grande afronta ao povo de Israel. 1 Samuel, no capítulo 11, verso 2 diz: porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco. Olha a resposta: que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Olha que resposta que Naás deu ao povo de Israel. A atitude dos anciãos de Jabes de Gileade foi mandar mensagens em Israel para que alguém pudesse se levantar e o socorrer, mas caso eles não encontrassem alguém que o socorresse, eles fariam o que aquele amonita queria. Quando a mensagem chegou em Gibeá, a reação do povo foi se lamentar, foi chorar, mas o Espírito do Senhor agiu através de um homem. Vamos ver quem foi? 1 Samuel capítulo 11, o verso 6 e o verso 7. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Os anciãos de Jabes de Gileade pediram socorro, e Deus usou a Saul. Saul já tinha sido ungido como rei de Israel, e ele tinha sido rejeitado por muitos moradores, mas Saul reuniu os homens, e eles venceram os amonitas, porque o temor do Senhor caiu sobre os habitantes. E também tem uma coisa: o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Olha que interessante. E Deus usou esta situação, que poderia ter sido uma grande afronta para o povo de Israel, se eles não tivessem sido socorridos por Saul. E Saul foi proclamado rei de Israel. 1 Samuel capítulo 11, 15. E todo o povo
povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então antes Saul tinha sido ungido rei de Israel, mas após ele derrotar aqueles amonitas, ele foi proclamado rei de Israel. Davi é um homem que passou por afrontas diversas vezes. Vamos lembrar quando os irmãos de Davi o afrontou? 1 Samuel capítulo 17, verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que ele disse: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi tinha ido porque o pai dele havia enviado, mas Eliabe não gostou de ter visto Davi lá não, e ainda mais porque Davi estava perguntando sobre que recompensa teria aquele a quem derrotasse aquele gigante Golias e tirasse aquela afronta de Israel. Mas um só homem humilhava todo o exército israelita. Olha a afronta que Israel, que aquele grande exército estava vivendo. Sabe qual foi a atitude de Davi? Ele se desviou de Eliabe. Ele não entrou na confusão, ele não discutiu, ele não debateu com Eliabe. Sabe o que ele fez? Ele se desviou de Eliabe. Como dizem, quando um não quer, dois não brigam. Ele não ficou discutindo. E Davi também sofreu a afronta daquele gigante que estava afrontando o exército inteiro. Mas Golias, ele afrontou a Davi e vamos ver como. 1 Samuel capítulo 17, verso 42 ao verso 44, que diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ele era ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha a afronta de Golias a Davi. Ele perguntou a Davi se ele era um cão, porque as armas que Davi tinha ido lutar contra ele não eram as armas convencionais de guerra. E Golias ainda falou assim: você vai vir a mim, mas eu vou dar a tua carne às aves do céu. Vamos ver a atitude de Davi? Primeiramente, ele confiou no poder do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, o verso 45 e o verso 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. A confiança de Davi no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos exércitos, foi o que deu a ele a vitória. Davi também foi afrontado pela esposa dele, ele foi afrontado por Mical. 2 Samuel capítulo 6, verso 20. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia, o rei de Israel, mas parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha que afronta, olha o que ela disse para
rei de Israel, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele estava feliz, ele estava vivendo um momento de muita alegria, ele dançava, ele adorava o Senhor, ele oferecia holocaustos ao Senhor. E quando Mical, a esposa de Davi, viu ele entrar na cidade lá em Jerusalém, ela desprezou Davi no coração dela, e quando ele chegou na casa dele para abençoar a família, ela o afrontou, ela repreendeu Davi, ela diminuiu a dignidade de Davi como rei. Sabe o que ela foi com Davi? Foi sarcástica. Vamos ver a atitude de Davi? Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20, que diz: contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. Davi não ficou se justificando para ela, mas Davi respondeu para a esposa dele o valor que o Senhor deu a ele. Ele sabia qual era a motivação do coração dele em se alegrar, em celebrar, em festejar, porque era a atitude de humildade diante de Deus que ele estava tendo. Ele estava dançando diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. A quarta afronta que Davi sofreu foi por Simei. Simei, ele era um homem da tribo de Benjamim, lá da tribo de Saul, e Simei amaldiçoava a Davi, Simei o insultava e Simei jogava pedras nele. Segundo Samuel capítulo 16, verso 7, Simei amaldiçoava a Davi com estas palavras: vai-te fora daqui, assassino, bandido. Imagina Davi ouvindo aquelas palavras daquele homem. Vamos ver outra versão que diz assim: e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. Homem de Belial significa homem maligno. Simei, ele estava atribuindo a Davi a morte de Saul e da família de Saul. Ele estava afrontando Davi, mas era no momento que Davi estava muito sensível, era um momento muito difícil para Davi. Davi estava fugindo do filho dele, Davi estava fugindo de Absalão. Segundo Samuel, no capítulo 16, verso 8, diz: que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão, e portanto estás arruinado. Entregue a tua própria crueldade, porque és homem sanguinário. Que afronta, não é mesmo? Davi tinha sido já ungido rei, e Simei estava falando que Davi estava colhendo o que ele tinha plantado, que Davi tinha usurpado o reino. Mas nós sabemos que não é isso. E Absalão, na rebelião dele contra Davi, estava fazendo da vida de Davi um sofrimento muito grande. Era um momento de muito sofrimento, e era uma afronta muito grande também que Davi estava sofrendo devido à rebelião de Absalão. Sabe qual foi a atitude de Davi diante de Simei? Diante da afronta que Simei estava fazendo para ele, ele não revidou, ele não pegou e amaldiçoou, pagou o mal com o mal, não. Davi estava com Abisai, um grande guerreiro dele, e Abisai queria matar a Simei. Sabe o que Davi fez? Davi não deixou Abisai matar a Simei, e ele não deixou Abisai se vingar. Era o melhor momento de Davi, mostrava quem é o Deus que ele servia. Davi ignorou as afrontas de Simei, e ele mostrou que a melhor
forma, era desprezar tudo que Simei estava falando, segundo Samuel capítulo 16, verso 12, e ainda, espero que Yahvé venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Deus poderia transformar a maldição em bênção. Davi, ele conhecia o Deus que ele serve. Vamos nos lembrar do rei Ezequias. O rei Ezequias foi afrontado pelo rei Senaqueribe e foi diante de todo o povo de Judá, segundo Reis, capítulo 18, o verso 29 ao verso 31, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias. Quando Ezequias ele soube disso, Ezequias ele foi buscar o Senhor. Que atitude maravilhosa, é a atitude que devemos ter, segundo Reis, capítulo 19, verso 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ele reconheceu que ele precisava se humilhar diante do Senhor, por isso que ele rasga as vestes, ele se cobre de saco e ele entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu que eles não venceriam aquele grande exército, porque neles não tinha forças contra aquele grande exército. Segundo Reis, capítulo 19, verso 4, bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. O rei Ezequias, ele foi orar, mas o rei Ezequias pediu para que o profeta Isaías orasse, intercedesse a Deus, mas ele foi animado, ele foi confortado pelo Senhor e ele recebeu promessa de vitória. Mas novamente o rei Senaqueribe afrontou o rei Ezequias, ele mandou cartas para o rei Ezequias afrontando ele, e Ezequias ele teve a mesma atitude. Ele foi na casa do Senhor, lá ele reconheceu quem era o Deus que ele servia, segundo Reis capítulo 19, o verso 15 e o verso 16, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Ezequias ele pediu socorro ao Senhor, ele foi ouvido pelo Senhor e o Senhor deu vitória a ele, segundo Reis capítulo 19, o verso 34, o verso 35, porque eu, olha a resposta do Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois na mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Eu vou começar a concluir as afrontas que nós recebemos. Nós podemos considerar sim como estratégias do inimigo para nos intimidar, para nos desprezar, para nos desestabilizar
desestabilizar e para nos levar a duvidar do poder de Deus em mudar as circunstâncias. Mas nós não precisamos entrar no jogo do inimigo, não. Nós não precisamos nos amedrontar em momento algum, mas nós devemos sim pedir ajuda para o Senhor, para que possamos vencer as afrontas do inimigo, para que possamos suportar as afrontas do inimigo, mesmo que seja ajuda em oração, porque nem sempre nós estaremos fortes para conseguir suportar e superar as afrontas. O rei Ezequias, ele pediu ajuda em oração, ele pediu para o profeta Isaías orar e Deus deu a vitória. Nós não precisamos revidar, agir por vingança, mas nós precisamos sim buscar ao Senhor, crer que o Senhor transforma a maldição em bênção e ter certeza que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória, porque dele é a vingança. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se não se inscreveu aqui no nosso canal, então se inscreva e que o nosso bondoso Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.